Um bom dia para todos e a saudar-vos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdadeira paz só Ele tem, mais ninguém tem. Esta paz não há no mundo. O mundo não tem nem pode dar. O único que tem esta paz é Jesus. Ele disse: dou-vos a minha paz, não vos la dou como o mundo dá. O mundo dá a paz, mas depois tira logo a seguir. A paz que eu dou, disse Jesus, ficará convosco para sempre. De maneira que nós temos um Salvador maravilhoso neste mundo. Como o Carlos estava a dizer, de facto foi assim mesmo. No princípio ele tinha muitas dificuldades a entender a palavra de Deus e verificar que afinal este mundo é uma ilusão. Não há dúvida nenhuma, é uma ilusão. Então, quando lhe disse: pois bem, vais a um baile, vais ao teatro, vais ao CDS, uma reunião de CDS, não sei o quê, disse: quando chegares à presença do Senhor, vais dizer: Senhor, eu trago aqui o CDS, trago aqui o baile, trago aqui a política, trago aqui o teatro. Mas sabem que, de facto, todos nós temos que levar alguma coisa deste mundo. E, infelizmente, a maioria da humanidade vai chegar junto do Criador sem nada, no sentido da eternidade. Apenas vão levar os seus pecados carregados, que jamais poderão ser perdoados depois de sair deste mundo. Enquanto estamos do lado de cá, há sempre a oportunidade e há realmente a possibilidade da parte do Senhor de perdoar alguma alma neste mundo e de salvar. Porque quando Ele foi à cruz, não foi por sua causa. A Bíblia diz que Jesus foi para a cruz por nossa causa. Ele foi para a cruz em nosso lugar. Nós é que somos os pecadores. Nós é que merecemos o castigo. Nós é que devíamos ir para aquele lugar de condenação. Mas voluntariamente, e porque nos ama, e porque ama o mundo, é assim que a palavra de Deus diz: ama o mundo de tal maneira que Deus deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crer não se perca, mas tenha a vida eterna. E só não aproveita isto quem não quer, porque afinal não é preciso pagar nada. É verdade, não é preciso fazer nada, porque Ele fez tudo ali na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que ali na cruz do Senhor Jesus, diz Pedro, carregou os nossos pecados no seu corpo imaculado, sem pecado, e foi cravar os nossos pecados ali na cruz. A palavra de Deus também diz que o Senhor Jesus, ao derramar o seu sangue ali na cruz, o seu sangue, o único valor que há no mundo para pagar os nossos pecados, o seu sangue que limpa a nossa alma de todos os pecados, e assim que Jesus nos vai apresentar lá na glória perante o Pai, como se nunca tivesse os pecados, Ele merece de facto todos os seres humanos, sem exceção, se voltem para Ele, que deixem este mundo. Vamos ver como é que Jesus nos vai falar esta manhã. Porque de facto este mundo é um mundo de trevas. As pessoas nem imaginam em que mundo estão. A maior parte da humanidade nem sabem que mundo está. Estão no mundo, ou estamos no mundo de trevas medonhas, cujo chefe das trevas é Satanás. É assim que a palavra de Deus ensina. Satanás é o príncipe das trevas deste mundo. E então ele controla o mundo que está nas trevas. Só não controla, nem pode controlar, aqueles que têm Cristo. O resto está tudo na sua mão. E é exatamente por isso que nós vemos o mundo da maneira como se encontra. Um mundo terrível, ameaçador, um mundo destruidor, um mundo onde os humanos são autênticos joguetes nas mãos do diabo, em que ele faz dos humanos aquilo que ele quer. É verdade. Só aqueles que, pela graça de Deus, confiam na pessoa de Jesus e reconhecem que foi Ele que morreu na cruz pelos seus pecados,
e reconhecem que foi ali na cruz que ele derramou o seu sangue para limpar todos os pecados da sua alma. Só esse é que o diabo não pode fazer nada. Contra esse, ele não pode. A alma daquele que confia na pessoa de Jesus Cristo está em plena segurança, nas suas mãos. Foi ele que o disse. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E ninguém, reparem bem, Jesus diz ali, ninguém tem poder para o tirar das minhas mãos, nem da mão do meu Pai. E Jesus, para garantir a nossa segurança, diz assim, meu Pai é o maior, é o Todo-Poderoso. O que significa que aqueles que vão pela fé a Jesus neste mundo e confiam de todo o coração nele, podem ter certeza absoluta que estão em segurança eterna. Já neste mundo há uma segurança absoluta e depois por toda a eternidade aqueles que confiam em Cristo vão estar com Ele lá na glória para todo sempre. Vamos abrir a palavra de Deus e vamos fazer algumas considerações acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando estava neste mundo, foi interrogado, isso é muito importante, foi interrogado e a pergunta que foi feita a Jesus foi esta: Senhor, são poucos os que se salvam? São poucos? Vamos ver como é que Jesus responde a esta pergunta. De facto, num mundo como este, em que nos encontramos, a pergunta de há 2000 anos também se aplica agora, sem dúvida nenhuma. Senhor, são poucos que se salvam? Vão ser poucos? Infelizmente, a resposta é que são poucos. Nós temos à volta de quase 8 bilhões de pessoas neste mundo. E segundo as estatísticas que existem, assim, mais ou menos, de que confiam em Jesus de todo o coração, que amam a Jesus neste mundo, talvez uns 600 milhões. Então são poucos que salvam o Senhor, sem dúvida. Infelizmente são poucos que salvam porque a maior parte da humanidade está nas trevas e não quer sair das trevas. Porque a coisa pior que pode haver é as pessoas estarem no erro e até reconhecem muitas vezes que estão no erro, mas não querem sair de lá. Querem continuar a viver lá. São Mateus, Jesus fala-nos aqui e diz assim, capítulo 7 do Evangelho de Mateus, e no verso 13, Jesus diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho conduz à perdição, e muitos são os que entram por esta porta. Verso 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Poucos há que encontrem esta porta. A porta é larga, o caminho é espaçoso. É exatamente aquilo que nós contemplamos nestes dias, em que multidões e multidões se juntam neste caminho, caminho largo, a porta larga, são aos milhares e milhares e milhares diariamente que nós verificamos e se pode contemplar neste mundo, que caminham por este caminho e vão entrar sem dúvida nenhuma para a perdição por esta porta.
este caminho é o único caminho que conduz a um lugar maravilhoso. Jesus disse: eu sou o caminho estreito, o caminho apertado. Eu sou o caminho, disse Jesus, e a verdade e a vida, ninguém vem. Não há ninguém vai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Reparem bem. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Este caminho leva-nos a um destino. E é maravilhoso nós verificarmos que a palavra de Deus diz que há uma morada, e esta é chamada a morada da luz. Este mundo é o mundo das trevas, onde imperam as trevas, onde os humanos estão escravizados pelo príncipe das trevas, mas hoje o príncipe da luz, o príncipe da vida eterna, ele disse: eu sou o caminho. Quem caminha em Jesus neste mundo torna-se feliz, sem dúvida nenhuma. Sabe porquê? Porque este caminho, para trilhar este caminho, tem que haver uma mudança na vida de cada um de nós. Tem que haver mudança. Qual é a mudança? Segundo a palavra de Deus, é isto mesmo. Isaías já tinha profetizado e diz assim: há um caminho alto, um caminho santo. Há um caminho terreno, é um caminho alto. E diz ele: este caminho é o caminho da santidade. E diz assim: o imundo, o pecador, o que está a chafurdar na imundícia deste mundo, diz ali Isaías, não entra neste caminho. Não. Os imundos não podem trilhar este caminho. O caminho é santo. O caminho é o caminho da luz. É o caminho da felicidade eterna. E só pode andar neste caminho aquele que confia em Jesus. Mais ninguém. Porque para trilhar este caminho, o caminho é santo. Para trilhar este caminho tem que haver realmente uma transformação. E há uma coisa que eu tenho verificado e que me impressiona. É que a maioria das pessoas caminham no caminho para a perdição. Como diz a palavra de Deus, o Senhor Jesus disse: o caminho é largo que conduz à perdição. E muitos, a grande maioria, caminha por este caminho. Mas sabe uma coisa? Para trilhar o caminho santo, tem que se deixar o pecado. E impressiona-me uma coisa, é saber e ver, de facto, que a maior parte das pessoas estão a viver no pecado, vivem em pecado, e não querem deixar o pecado. Sentem-se bem no pecado, gostam do pecado. Alguns até amam o pecado. É impressionante. Mas Jesus diz que esse caminho leva à perdição eterna. E esse caminho santo, o único caminho da felicidade eterna, para ser trilhado por alguém, primeiro a fé tem que chegar à cruz. Se não chegar lá, ninguém pode trilhar este caminho. A fé tem que chegar ali à cruz do Calvário, onde Jesus nos substituiu, onde Ele tomou o nosso lugar, onde Ele carregou os nossos pecados. Pedro diz onde Ele cravou-os ali na cruz. E Paulo diz que Jesus, na sua obra miraculosa da cruz, riscou a nossa cédula que nos era contrária. A cédula onde estávamos registrados ali como pecadores, perdidos. Jesus ali na cruz riscou essa cédula, cravou-a na cruz, diz ali a palavra de Deus. E ao cravar a nossa cédula ali na cruz, anulou os nossos pecados. Há uma coisa, é impressionante.
E depois a palavra de Deus diz-nos que Jesus pôs o nosso nome, o nome de todos quantos confiam nele, todos quantos reconhecem que ele morreu na cruz para salvar a sua alma. Ele pega nesses nomes e escreve o nosso nome no livro da vida. Estávamos numa cédula que nos apontava e tínhamos destino de perdição eterna, mas Jesus anulou essa cédula, cravou na cruz e pôs o nosso nome no livro da vida eterna. Glória a Deus. Amém. Sabem uma coisa? É muito importante esta parte. No julgamento final, quando toda a humanidade, desde Adão até o último que vem a este mundo, quando todos tiverem que comparecer perante o trono branco para julgamento final, diz-nos ali a palavra de Deus, só não vão ser julgados, isto é muito importante, aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, da vida de Cristo. Só os que têm o seu nome ali registrado por Jesus não entram no julgamento final. Isto é maravilhoso. Agora, certamente cabe aqui uma pergunta. Em face de uma promessa tão grande, em face de uma misericórdia tão grande do nosso Deus, porventura haverá alguém que cometa a loucura de desprezar esta oferta gratuita, que não é preciso pagar nada? Será que alguém comete essa loucura? Pelo menos achará que não seja aqui alguém que cometa essa loucura. Porque a palavra de Deus diz-nos que nós somos salvos de graça. A salvação é gratuita. E sabem porquê é que a salvação da nossa alma é gratuita? Porque nós não temos valores materiais neste mundo para pagar a salvação da nossa alma. Ninguém tem valores aqui neste mundo. Jesus disse, ainda que o homem ganhasse todo o mundo, se perder a sua alma não vale nada. Mas infelizmente nós reconhecemos e vemos neste mundo que os seres humanos que estão nas trevas, envolvidos no poder satânico, estão realmente a caminhar para a perdição. E não reconhecem que gratuitamente têm a possibilidade da salvação em Cristo Jesus. Em Jeremias capítulo 6 e verso 16, nós vemos assim, Deus diz, perguntai qual é o bom caminho e andai por ele. Perguntai qual é o bom caminho e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Achareis descanso para as vossas almas. A parte principal do ser humano é a parte interior. Da última vez, nós consideramos aqui acerca das duas naturezas, a espiritual e a física. A física, ninguém precisa que lhe explique nada. Toda a gente sabe, toda a gente vê. Diariamente, todos vemos pessoas a descerem às sepulturas. E a Bíblia diz que ali se vê o fim de todos os homens, é na sepultura. Mas a alma que não morre, que é a parte espiritual, esta parte que vai permanecer para sempre. Para onde é que ela vai? Aqui é que está o problema da humanidade. Esta parte é fundamental. É esta que o Senhor veio lá da glória. Diz a palavra de Deus, Ele deixou o seu trono e a sua glória. Veio a este mundo, tomou a forma humana, fez-se semelhante a nós.
E diz ali Paulo, achado na forma de homem, humilhou-se até à morte e morte de cruz, para salvar as nossas almas. Cuidado, porque quem não aceita isto é um desgraçado, parte para a eternidade perdido, nunca mais terá nenhuma possibilidade. Enquanto que agora é de graça. Não há nenhum valor material neste mundo que possa salvar uma só alma. É aqui que o Satanás engana todo mundo. Porque envolve os humanos atrás das coisas materiais e destrói os humanos nas coisas materiais deste mundo. Já repararam que os humanos estão-se a destruir uns aos outros por causa dos bens materiais? É uma coisa terrível. As guerras e tudo vem por aí. Mas ninguém pode salvar a sua alma. É de graça. Jesus disse, eu dou de graça. E uma coisa que é lamentável é que o Senhor diz que dá de graça e as pessoas nem de graça querem. É uma coisa espantosa. Nem de graça. Sabe o que diz o Jeremias aqui neste versículo? Ele diz assim, perguntai pelo bom caminho, que é Jesus, andai por ele, andai em Jesus, e se andares em Jesus, diz aqui, achareis descanso para as vossas almas. A alma dos humanos está agitada como nunca neste mundo. Há uma tribulação terrível por toda a terra. Ninguém sabe, ninguém conhece o fim disto. As pessoas sabem lá o que vem aí. Mas afinal, aqui a pergunta é, pergunta pelo bom caminho, anda neste caminho e encontras descanso. A paz que Jesus disse, a paz que o mundo não tem, a paz que o mundo não pode dar, diz Jesus, eu dou-vos esta paz. Mas sabem o que diz a parte final do versículo? Mas eles dizem, não andaremos. As pessoas não querem andar, não andam, não querem andar nesse caminho. O único caminho que Isaías aponta ali no capítulo 35, ele diz, há um caminho alto, um caminho santo, os imundos não passam por este caminho. Os que vivem no pecado, os que não querem largar o pecado, não podem trilhar este caminho, porque o caminho é santo. É o único. Diz ali Paulo aos Filipenses que, sendo Deus, achado na forma de homem, humilhou-se até à morte. Jesus Cristo humilhou-se até à morte. E sabe uma coisa? A morte mais horrorosa daquele tempo. A morte de cruz. Já pensámos, por exemplo, pregar uma pessoa numa cruz? Hoje há quem faça isso. Querendo imitar. Só que as pessoas fazem isso, vão para uma cruz ser pregadas, mas vão com a multidão dos seus pecados também. Mas Jesus, sem pecado nenhum, foi pregado numa cruz. E o lamento dado ali no livro dos Salmos é exatamente esse. Traspassaram-me as mãos e os pés. E diz ali coisas horríveis, diz o Senhor, que foram feitas a Jesus. Ele chega mesmo a classificar que eles eram como cães raivosos contra Jesus. Ali, esses cães que andam aí, terríveis, que todos têm medo deles, hein? Alguns andam a matar pessoas. São classificados assim, os homens daqueles dias, quando pregaram Jesus na cruz de Golgota. Traspassaram as mãos e os pés. Aquele que veio para salvar as suas almas, aquele que devia ser recebido neste mundo com todas as honras, como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, foi maltratado, foi espezinhado. A palavra de Deus diz que tiveram um abuso de esbofetear a cara do Salvador. Cuspiram na sua cara. Mas que é isto? O que é que o diabo anda a fazer com a humanidade? Cuspiram na cara do Salvador.
não contentes com isto, ainda fizeram outra coisa. Pegaram numa coroa de espinhos e enterraram-lhe na cabeça. E não contentes ainda com isto, pegaram numa cana e bateram na cabeça. Para enterrar bem aquela coroa de espinhos. Já pensámos nisto? O sangue jorrava pelo seu rosto e eles ainda carregavam mais, porque era ali a ira de Satanás contra Jesus. Porque ele estava ali a salvar as nossas almas. Ele estava ali para vir substituir-nos e para nos tirar do poder satânico deste mundo para a sua glória. Só não participa quem não quer. Aqui o Jeremias diz, mas não quiseram. Não querem. Ele não obriga ninguém. Sabe uma coisa? Certa vez Jesus ia com 70 discípulos. E quando começou a falar acerca da conduta que nós devemos ter neste mundo, sabe qual foi a posição da maior parte daqueles homens? 58 viraram as costas a Jesus e foram-se embora. Só ficaram 12. Se fôssemos nós, dizemos assim, amigos, não é dos vossos, eu fico aqui sozinho. Ai não, ficai comigo, se calhar precisamos a pedir para chegarem ali. Mas Jesus virou-se para os 12 e disse assim, também quereis ir? Também quereis ir? Ele não obriga ninguém a segui-lo. Ninguém é obrigado. Mas aqueles que não o seguem agora podem ter a certeza absoluta que vão tê-lo como juiz. Ele vai julgar e vai lançar na perdição eterna aqueles que agora o recusam como Senhor que morreu na cruz para salvar a sua alma. Pois é. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, disse assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora a pergunta que se faz aqui também é esta. Há muitos meios usados e ensinados neste mundo para salvar as pessoas. É por isso que há muitas religiões. O Carlos falou agora há pouco, quando andou lá na religião, eu não sabia nada acerca destas coisas. Porque as religiões não põem Jesus como único meio para a salvação da alma. A religião não põe. A religião põe muitos meios ao alcance das pessoas que nunca podem salvar. Porque o único abaixo do céu, diz Pedro, abaixo do céu não há outro nome pelo qual nós vamos ser salvos. Só há um, Jesus Cristo. Glória a Deus. Por isso as religiões estão todas falhadas. Às vezes perguntam-me assim, afinal qual é a melhor religião? Eu digo assim, amigo, as religiões são todas iguais. Você é uma religião? Então não mude, deixe estar. Não mude para outra religião porque elas são todas iguais, não salvam ninguém. As religiões são todas iguais. Se mudar de uma religião para a outra, fica na mesma. Não adianta nada. O único que salva é Jesus, não há mais ninguém. Sabe o que é que Paulo diz a Timóteo? Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não há mais nenhum. Então, se não há mais ninguém abaixo do céu pelo qual eu posso ser salvo, se não há mais nenhum mediador entre Deus e os homens, para que eu quero outro? Eu não quero mais nenhum. Só quero um, Jesus Cristo, glória a Deus. Eu não quero mais nenhum, porque também não há mais nenhum. O caminho é santo. Isaías diz, os imundos não passam por este caminho. Em Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20, nós lemos assim: Jesus é o novo e vivo caminho. Jesus é o novo e vivo caminho que nos purificou
com o seu sangue. Não há outro. Ele abriu-nos o caminho para a morada celestial. Esta morada também Paulo escreve a Timóteo, diz que é a morada da luz inacessível. Reparem o que Paulo diz ali. A luz é inacessível. Ninguém pode lá chegar. Os humanos, no geral, têm necessidade deste lugar. É por isso que os seres humanos, nos nossos dias, por causa da tecnologia que se inventou, as pessoas ainda têm uma esperança. E alguns dizem assim, vamos lá se calhar para Marte. Lá aquilo parece que é bonzinho, lá está lá coisas boas. Até lá a água, não sei o quê, se calhar vamos lá poder viver. Olha, não vamos mais assim um bocado. Lá a outra, aquilo aqui é formidável. E como as máquinas voam por aí fora a milhares de quilómetros a hora, então ainda há aquela esperança, qualquer dia a gente chega lá. Mas sabe uma coisa? As pessoas, se chegarem a Marte, não ficam lá. Se chegarem mais acima, também não ficam. Porque todas as máquinas humanas inventadas pelo ser humano são limitadas e vão até, sabem como diz a palavra de Deus? O ser humano só vai até onde Deus permite, não vai além. Há um limite para todos os humanos. Mas aquilo que humanamente falando todos temos necessidade e todos nos esforçamos para ver se alcançamos, que é a felicidade eterna, isto só há um meio, não há dois, só há um. E a única máquina que pode levar-nos até à cidade da luz, da morada da luz eterna, essa máquina é Jesus, glória a Deus. Não há mais nenhuma máquina. Ele é o único que nos leva lá, podemos ter certeza absoluta. Por isso, este mundo caminha para a perdição, para uma destruição que ninguém vai poder evitar, porque os humanos estão de costas voltadas para o Criador neste mundo. E os avisos feitos por Deus neste mundo estão assim, ao longe, não chegam a entrar no ouvido da maior parte da humanidade. Por isso ninguém vai a lado nenhum. Diz lá o Salomão, lá em Eclesiastes, Salomão diz: ainda que o sábio diga que vai alcançar a obra que Deus tem criado abaixo do sol, nem por isso conseguirá. Ainda que o sábio diga. E é verdade. Ninguém vai lá morar a lado nenhum. A palavra de Deus diz que o lugar para a habitação do homem é aqui. Enquanto aqui andamos. Depois saímos deste mundo. Tem outro destino. Agora convém saber para onde é que nós vamos. Que deixamos este mundo, ninguém precisa dizer, todos sabemos que vamos deixar este mundo. Todos. Agora o que nós precisamos saber é depois de deixar este mundo para onde é que nós vamos. Aqui é que está o problema. Aqui é que está o problema. Em Provérbios 16, 25 diz assim, o Salomão diz: há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o seu fim são os caminhos da morte. É o que se vê por aí, não é? O ser humano vive desta maneira, esta ilusão. Há uma ilusão impressionante. Parece que isto é bom. Isto é uma maravilha. Sabe uma coisa? Aqueles que têm muito dinheiro estão a ver o paraíso deles aqui, sem dúvida. Há pessoas que dão a volta a este mundo. E dão mais que uma vez. Dão a dar a volta a este mundo. E pensam que isto é felicidade. Mas se as pessoas soubessem que todo o mundo está debaixo do poder maligno, as pessoas se calhar nem andavam a dar volta a mundo nenhum. Sabe porquê? Porque João diz: todo o mundo está no maligno.
É por isso que muitas vezes vão por aí fora e há tragédias. Pois, porque o maligno sai em todos os cantos. Então, se nós estamos num mundo que está no maligno, todos nós temos de ter cuidado de como é que andamos neste mundo. Porque Jesus veio a este mundo para fazer uma coisa que ninguém podia, nem jamais alguém poderá fazer. Sabe o que é? Paulo está perante o rei Agripa a dar o seu testemunho e diz ao rei: quando eu ia a caminho de Damasco, Jesus apareceu-me e disse: eu te apareci para isto, para ires levar o Evangelho aonde? Aos de longe, aos gentios. E pensava que ele diz ali? É isto que temos de tomar sentido. Para os tirar, para tirar os incrédulos das trevas para a luz. Todo mundo está no maligno. Tirar das trevas para a luz e tirar também do poder de Satanás para onde? Para Deus. Estás a ver? Aqueles que hoje, pela graça de Deus, são guiados pelo Espírito de Cristo e iluminados pela sua luz, que estão a ajudar aqueles que estão nas trevas, que não sabem nada disto, não entendem nada disto, mas alguém os está a ajudar, está a fazer um trabalho maravilhoso. Um trabalho contra Satanás, porque está a tirar as almas a Satanás para levá-las para Deus. Está a pensar nisto? Tirar do poder de Satanás para Deus. Foi assim que Jesus disse a Paulo: Paulo, eu escolhi-te para tirar as pessoas das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Sabes disso, Satanás? Satanás sabe. Ele sabe que o crente é usado por Jesus para tirar aqueles que estão debaixo do seu domínio para Deus. O tempo passou, é pena porque tinha muita coisa para ver. Mas quero dizer o seguinte: o tempo passou. Só vou exemplificar isto. Quando alguém é tirado das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, sabe o que é que acontece? Há uma revolta no Satanás. Ele fica danado, porque ele tem a maior parte das almas que estão na mão dele. E ele não quer que dinheiro saia de lá. O exemplo que queria dar é este. Quando, em determinado dia, íamos num lugar a fazer uma distribuição de literatura, entramos lá num pátio e estava lá um grupo de mulheres. E nós, quando só entramos com a literatura na mão para distribuir, e quando entramos, uma daquelas mulheres vai assim: olha, olha, eram meus, roubaram-nos. E eu disse: isto não é normal. E só roubaram não. Fomos comprados pelo sangue que Jesus derramou lá na cruz do Calvário. Haviam de ver. Era o diabo que estava naquela mulher. Estremeceu toda. Estrabuchou. Eram meus, roubaram-nos. Não! Fomos comprados pelo sangue derramado lá na cruz pelo Senhor Jesus Cristo. Ficamos por aqui. Mas quer dizer, se alguém não tem esta luz, se alguém não vai neste caminho, pense duas vezes. As oportunidades estão a passar. Não sabemos quanto tempo podemos andar aqui, ninguém sabe. Aproveitemos enquanto Jesus não chega. Depois dele chegar, acabou. Vamos agora virar-nos para Jesus. Vamos dar o coração para ele fazer a obra da salvação.